Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos do Coltec UFMG. Nessa aula eu vou dar algumas instruções para nós realizarmos a atividade 9, chamada Portas Lógicas Básicas. Então, nessa atividade, nosso objetivo é descobrir o comportamento dessas portas já estudadas, a porta não, AND e OR, e reconhecer os circuitos integrados digitais, aprender como eles são caracterizados, suas propriedades e como utilizá-los em placas de protótipos. Então, nós vamos montar no simulador Tinkercad, como nós temos feito até agora, mas a placa protoboard, né, a placa de protótipos real, ela tem essa cara. A gente utiliza componentes eletrônicos, resistores, LEDs, capacitores e também os CIs. Todos são conectados nessa placa para que nós possamos fazer o teste dos circuitos. E esses componentes eles são interligados através desses cabos flexíveis, que podem ser cabinhos industrializados ou cabos aproveitados de placas recicladas, etc. Ok? Aqui, então, a novidade para a gente são os circuitos integrados. E aí eu queria falar um pouquinho do que eles são, sobre o que eles são, na verdade, falar o que eles são e como a gente vai trabalhar com eles, porque nós vamos já começar a usá-los para o estudo das portas lógicas básicas. Bom, os circuitos integrados, ou CIs, são circuitos eletrônicos que implementam miniaturas de componentes eletrônicos. E principalmente os mais utilizados são transistores, resistores, capacitores e diodos. E aí esses pequenos componentes eles são colocados ou ligados numa placa base de silício que a gente chama de chip e são conectados então entre si através dessas trilhas de condutores, ok? Então, dentro de um circuito integrado existe um chip. Esse chip é encapsulado através de um invólucro de plástico e aí a gente tem essa cara aqui. As entradas e saídas que dão acesso aos componentes, elas são disponíveis aqui fora desse invólucro através dessas pernas, e essas pernas elas são conectadas lá internamente ao chip através de trilhas conectoras. Então, se nós abrirmos um CI, a gente vê esse pequeno chip, onde a gente tem teria essa placa de silício com os componentes, e a gente tem as trilhas que dão acesso a essas pernas que nós podemos acessar e colocar na nossa protoboard, ok? Então aqui a gente tem algumas visões de dentro de um CI. E esse CI, esses circuitos que vêm aqui implementados, eles são para N funções. Então a gente pode fazer circuitos integrados com diferentes, inúmeros tipos de circuitos. O que nós vamos começar a estudar são os circuitos que implementam as funções lógicas, que são as funções lógicas básicas. Bom, os CIs, eles têm essa cara, né? Eles vêm com a identificação do código, e esse código ele é referente à função do circuito que está implementado aqui. Aqui a gente tem um 7400, que é referente à porta não AND, e aqui nós temos o diagrama de um 7408, que é a implementação das portas lógicas AND. É importante aqui perceber algumas identificações que nós precisamos fazer. Primeiro, o número de pinos. Os CIs que nós vamos utilizar para as portas lógicas, eles possuem 14 pinos, e a contagem desses pinos, ela se dá no sentido anti-horário, através a partir desse primeiro pino. E a gente sempre coloca o código visível de frente, né, de maneira que nós consigamos ler, e aí o pino 1 é esse primeiro pino aqui de baixo. Não, eles podem vir também com uma pequena marcação, um pequeno círculo aqui, identificando qual que é o pino 1. Então a gente sempre começa do 1 até o 7, e aí dando a volta aqui a gente tem o pino 8 até o pino 14. Os CIs, os circuitos integrados, eles possuem as folhas de dados, ou datasheets. Nesses datasheets a gente tem todas as informações
sobre esse circuito e inclusive o diagrama de representação. E aqui, olha, a gente tem o diagrama de um circuito da porta END e a identificação das entradas. Então, observem aqui, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que esses circuitos eles devem receber a alimentação de uma fonte de tensão, para que eles possam funcionar aqui internamente, né? Então, a gente tem que vir com a tensão VCC, o positivo da fonte, nesse pino 14. Normalmente aqui a alimentação é de 5 volts. E o Terra, ou o GND, é a nossa referência de 0 volts. E ele tem que ser ligado aqui nesse pino 7. Então, a primeira coisa que a gente faz com o nosso CI é identificar os pinos e depois fazer a alimentação correta nesses pinos 7 e 14. Então, isso aqui tem que ter muito cuidado, apesar de nós estarmos, por enquanto, trabalhando com simulação. Na prática, se nós errarmos essa alimentação ou as conexões aqui, a gente pode queimar o CI. Okay? Então, tem que ter muita atenção com isso. E aí, a gente vai utilizar o diagrama para entender quais são as entradas e saídas. Então, por exemplo, aqui, olha, a gente tem a porta END, ou I, porta I, e aí a gente tem aqui a entrada A1 e um A e um B e uma saída, um Y. E assim por diante, mais duas entradas, uma saída, duas entradas, uma saída, duas entradas, uma saída. Ok? E a gente vai ter cuidado para usar na alimentação a convenção de usar fio vermelho para o VCC, né, ou para o potencial de 5 volts, e fios pretos para fazer as ligações com terra, para a gente fazer de maneira mais organizada, ok? Então, a gente vai trabalhar isso aqui com isso aqui lá no nosso simulador. Bom, para nós iniciarmos a simulação, a gente vai colocar aqui no Tinkercad a placa, né, protoboard, e vamos já selecionar aqui o chip referente à porta END, que é o 7408. Então, é somente procurar aqui na lista de componentes o chip 7408. Então, como que nós fazemos a conexão desse componente na placa? A gente coloca aqui, olha, nesse meio, nesse vão que existe na protoboard. Esse vão é justamente para ligarmos os CIs que a gente precisa trabalhar. Então, observem que as pernas, elas ficam isoladas, né? E a gente vai ter acesso a elas através dessas trilhas, dessas colunas aqui da protoboard. Então, né, cada perninha a gente pode conectar entradas, saídas aqui através dessas colunas da protoboard, ok? Então, sempre colocar o componente virado para frente, né, com a letra de maneira que a gente consiga ler, não colocar de cabeça para baixo. E aí vocês vão ver que existe essa identificação do pino 1, que é essa marquinha redonda aqui. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é a alimentação desse CI. E aí eu vou pegar aqui uma fonte de alimentação, fonte de tensão. Vou girar aqui minha fonte para ficar um pouco mais organizado. E aí a gente já pode alimentar a nossa placa. A gente pode tanto trazer a alimentação já direto aqui. Então, vou colocar aqui sempre os cabos na cor verde, vermelha e preta, tá? Para fazer o mais e o menos. Então, eu já vou conectar aqui o mais e o menos em cima e posso conectar embaixo também para facilitar, porque muitas vezes a gente vai precisar acessar aqui embaixo também. Então, já posso ligar aqui também o negativo, colocando a cor preta, e o positivo, colocando o vermelho. Então, observem que quando eu faço essa ligação, toda essa trilha aqui está ligada no 0 volts e toda essa trilha está ligada aqui no meu mais 5 volts. No mais 5 volts que eu vou configurar na fonte. Aqui também, mesma coisa. Toda essa trilha, todos esses pontos no 0, todos esses pontos no positivo da fonte. Ok? E aí a gente vai fazer a alimentação do CI. Como que a gente faz isso? Lembrando que o pino 14 ele tem que ir no VCC. Então, olha só,
aqui vem identificado potência porque é a alimentação dele, aqui ó. E aqui vem a identificação de solo, ou ground, ou terra. Então, terra ele tem que ser ligado no 0 volts, que é a nossa referência, né? Terra de potencial, põe o fio preto. E aqui potência é a identificação de onde vem o positivo da fonte, o VCC. Então, eu pego esse aqui e ligo lá no positivo. Pode ser qualquer uma das perninhas que estão ligadas nos pinos aqui, ok? Então, o nosso CI já está alimentado. Essa é a primeira coisa. Tudo bem? Antes de fazer o teste do CI, da função lógica dessa porta, nós vamos entender e estudar alguns outros componentes que a gente vai precisar para fazer a ligação do circuito. Tudo bem? Então, aqui a gente somente tem que ajustar aqui a tensão da fonte e depois a gente vai implementar os outros componentes, fazer a ligação dos outros componentes no CI, ok? Bom, para fazer o teste da porta Angel e das outras portas, a gente vai precisar usar outros elementos. Quais são eles? Um elemento que a gente ainda não conhece, esse interruptor. Ele chama interruptor deslizante, então a gente pode digitar o nome dele aqui, interruptor deslizante, e aí ele vai aparecer disponível para nossa montagem. O que é esse componente? Ele é uma chave, é um interruptor com 3 pinos. Como que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Tá vendo que a gente pode trocar a posição dele? Eu vou simular aqui só pra gente ver. A gente pode ou colocar para cima ou para baixo, como se fosse uma teclinha mesmo, que a gente conseguisse movimentar manualmente. Aí, como que ele funciona? Quando a tecla está para cima, nessa posição que está mostrada, é como se esse terminal, na verdade o que acontece internamente é que esse terminal 1, ele se conecta com esse ponto que a gente chama de comum. Então, esse ponto é ligado nesse. E quando está na outra posição, o comum ele se liga ao terminal 2. Então, se, por exemplo, o nosso terminal 1 aqui, como a gente fez essa ligação? Eu trouxe aqui o negativo e o positivo da fonte, então eles estão disponíveis nesse barramento aqui, nesses barramentos de baixo, né, aqui e aqui. E aí, olha, no terminal 1 eu liguei o terra, o 0 volts, e aqui no terminal 2 eu liguei o VCC, que é o 5 volts. Então, o que acontece? Quando a chave está nessa posição, o terminal comum ele está ligado no terminal 1, ou seja, o terminal comum também vai ficar no 0 volts. E quando eu mudo a posição, o terminal comum ele é ligado no terminal 2 e ele vai então ser também conectado, ele é conectado também então ao positivo da fonte, ok? E aí a gente vai usar esse terminal comum para ser como uma saída, né, e para fazer a ligação de mais 2 componentes, formando um circuitinho fechado aqui. Qual que é esse circuito? É o circuito do LED e do resistor. Então, o LED ele é um diodo emissor de luz, são pequenas lâmpadazinhas mesmo, essas que a gente vê em todo o circuito eletrônico, e elas vão servir basicamente para indicar se o circuito tem passagem de corrente ou não. Se ele está aceso, né, inclusive, a gente vai identificar o nível 1 da saída, e se ele está apagado, a gente vai identificar o nível 0 da saída, ok? Então, antes da gente continuar o teste da chave, eu vou explicar um pouquinho como que o LED deve ser ligado e como que a gente vai utilizar. Os LEDs, então, são essas pequenas lâmpadas, são diodos semicondutores, e eles só acendem se nós aplicarmos um nível mínimo de tensão entre os seus terminais, tá? Então, depois a gente vai ver o funcionamento do diodo, mas ele é um diodo emissor de luz. Então, quando ele recebe essa tensão adequada e passa uma corrente adequada através dele, ele acende. Ele pode ter essas cores, né? Vermelho, azul, verde, amarelo e branco. E como que ele é ligado? Ele tem
ele tem diferença, existe uma diferença entre seus terminais. Ele tem um terminal positivo e um negativo. Ele tem um anodo e um catodo. O anodo, normalmente, a peça real, né, ele vem com uma perninha, a perna maior é o anodo e a perna menor é o catodo. O catodo também pode vir com um pequeno chanfro, um pequeno cortezinho aqui no invólucro, mostrando também qual lado que é o catodo. Então, por que a gente tem que atentar a isso? Porque na hora de fazer a ligação do LED no circuito, o anodo deve ser ligado no positivo da fonte, no positivo do circuito, e o catodo deve ter uma ligação com o negativo. Pode ser direto ou pode ser através do resistor aqui. Então, o circuito para o LED funcionar, o circuito básico, é esse circuitinho aqui, olha. O LED insere com o resistor. O resistor está aqui justamente para limitar a corrente que vai atravessar o LED. Essa corrente, dependendo do LED, ela na verdade, ela tem um valor limite. Para o LED vermelho, que é o que a gente vai utilizar, a corrente é de 20 mA, então eu não posso deixar circular mais de 20 mA através do LED, porque senão ele queima. Então o resistor ele é calculado justamente para isso. Dependendo da tensão aqui, eu vou escolher um resistor adequado. Lembrando que o LED a gente não considera a resistência interna dele, como se ele só fosse uma lâmpada mesmo, sem resistência. Ele é um diodo, então o funcionamento dele é diferente. A gente não vai considerá-lo aqui como um resistor. Tal resistor é esse aqui, deve ser incluído no circuito. E observem que o anodo aqui, identificado pela letra A, está ligado no positivo e o catodo está ligado no negativo através do resistor. Tudo bem? O resistor ele poderia estar aqui também antes, tá? Não tem problema, mas só lembrando que o anodo ele tem que fazer a ligação aqui com o positivo e o catodo com o negativo. A gente tem aqui mais duas representações que vocês podem encontrar, destacando aqui o positivo no anodo e o negativo no catodo, ok? E aqui mostrando o potencial da fonte positivo e o terra também, ok? Então, não pode esquecer dessa representação e para fazer a conexão correta. Voltando então ao nosso circuito com o LED, observem aqui que eu já fiz aquela ligação, olha. O meu resistor já está aqui no protoboard, o terminal 2 dele já está conectado no terra, o terminal 1 está conectado no catodo do LED, e o anodo, ele deve ser conectado no positivo da fonte, de acordo com o nosso desenho, né, que nós vimos anteriormente, para poder funcionar. Eu vou até colocar esse cabo aqui de vermelho para a gente lembrar disso, que esse fio, que esse ponto, ele tem que estar ligado no positivo da fonte para o LED, o circuitinho aqui do LED com o resistor funcionar e o LED acender. Como que a gente vai fazer a ligação desse circuito com a fonte? Através da chave, do interruptor. Então, olha, se a chave estiver nessa posição, o ponto comum que é a entrada no meu circuito do LED, olha, esse ponto comum aqui, ele vai estar no zero. Então, nessa situação, o meu LED não vai acender, porque ele vai estar entre 0 e 0, né? Digamos assim. E aí, ele não vai acender. O LED só vai acender quando a chave estiver na posição de baixo aqui, né? E aí, o que acontece? Esse pino comum vai estar ligado no terminal 2, ou seja, o potencial do terminal 2, que é o potencial positivo da fonte, mais 5 volts, ele vai aparecer aqui no comum. Aí, olha o comum ele está sendo jogado lá no anodo do LED. Então, o LED só vai acender quando a chave estiver na posição 2 aqui. Tá? Então, é isso que eu vou simular para vocês. O resistor aqui está com uma resistência de 150 ohms, calculada para uma tensão de 5 volts, para a gente ter uma corrente aproximada de 20 mA. Lembrando que esse elemento ele tem uma resistênciazinha que deve ser considerada, por isso que aqui não é simplesmente pegar a tensão da fonte e dividir
pela resistência para achar a corrente, tá? Porque esse elemento ele tem uma pequena resistência também, então eu ajustei o valor do resistor manualmente mesmo. Então, olha, se nós rodarmos aqui a simulação, a chave nessa posição, LED apagado. Chave na posição 2, LED aceso. Tá vendo? Olha, e aí eu ajustei a fonte para 5 volts e a própria fonte já está medindo a corrente que está sendo demandada dela, né? A corrente total. Então, a corrente vem aqui, ó, sai do positivo da fonte, né? Passa por essa conexão. Tá vindo aqui nesse terminal 2, aí do terminal 2 pro comum e do comum pro anodo do LED. Passa pelo LED, sai no cátodo, passa pelo resistor e volta pro negativo. Se a gente tivesse nessa posição, o que que acontece? É como se aqui tivesse preto, né? Ou seja, esse ponto comum, ele tá no terra. Tudo bem? Então, a gente pode deixar vermelho só para lembrar que isso aqui tem que ser o positivo da fonte. Então, é só para ilustrar o funcionamento desses elementos que nós vamos precisar para a ligação da nossa placa e para o teste da função lógica, da nossa placa não, do nosso CI, e para o teste das funções lógicas que nós vamos estudar. Bom, aqui na nossa placa, onde nós já tínhamos colocado o CI 7408, nós vamos colocar também, então, duas chaves, e essas chaves, elas vão representar as nossas entradas A e B. Então, a gente pode colocar aqui um comentário para identificar a entrada A e a entrada B também. Tá? Vou colocar aqui próximo só para a gente fazer essa diferença. Então, a gente pode girar aqui para ficar um pouco mais organizado. E aí, essas chaves, elas vão servir como entradas, né? Variáveis de entrada. Como que funciona isso aqui? Eu fiz a ligação exatamente como eu mostrei anteriormente. E aí, nós temos aqui a chave A, o terminal 1 ligado no terra, no 0, e o terminal 2 ligado no VCC 5 volts. O terminal comum vai servir como uma entrada para a porta END. Como que a gente sabe aqui quem que é entrada e quem que é saída? Se a gente não tivesse essa identificação no simulador, a gente tem no datasheet do componente. O datasheet ele tem essa cara. Ele tem aqui uma marcação das entradas e saídas lógicas. Então, observe aqui, ó, que ele mostra, olha, o pino 1 é a entrada 1A, o pino 2 é a entrada 1B e o pino 3 é a saída 1, né, 1Y. Aí, e assim por diante, o pino 2A, o pino 4 é a entrada 2A, pino 5 a entrada 2B e o pino 6 é a saída 2. Tá? Então, se tiver dúvida, é só consultar o datasheet, vou deixar aqui em anexo. E esse datasheet ele tem todas as informações que a gente precisa. Inclusive, ele tem aqui a descrição dos níveis de tensão que a gente deve usar, ok? Então, aqui tem as condições recomendadas de operação, né, os níveis de tensão. Então, observem que a alimentação, o VCC, que a gente aplicou lá no pino 14, ele deve ser no mínimo 2, tipicamente 5 e no máximo 6 volts por 74HC08. Uma informação também importante é sobre os níveis lógicos. Então, o CI ele entende como nível 1 de tensão, se ele identifica a presença de tensão, se a gente tem essas condições aqui, ó. Então, aqui a gente tem as características de funcionamento. Nós temos as tensões para o nível alto de entrada e para o nível baixo de entrada. Então, aqui, esses valores vão depender da alimentação que a gente está colocando, né? E aí, olha, se a gente olhar o nível alto, o que a gente tem aqui? Para uma temperatura específica, né? Porque os semicondutores,
os transistores, né, diodos, eles dependem muito da temperatura. Então aqui, na temperatura de 25, que é a referência, a gente tem aqui para um VCC de 4,5, né, aproximadamente aqui o que a gente está usando, o fabricante garante que se a gente tiver acima de 3,15 volts, a minha porta, ela vai na entrada, né, a minha porta vai entender nível lógico 1. Normalmente, isso aqui é o valor típico, tá? É o que acontece na maioria dos casos. Ela já começa a entender com 2,4, mas ele garante que ela vai entender o nível 1 com 3,15 volts. A mesma coisa aqui para o nível baixo na entrada do circuito. Então, ele entende nível baixo, que ele só coloca os valores típicos e máximos. Então, aqui, o valor baixo, para nosso caso, ele tem que ser no máximo 1,35 volts. Lembrando que, né, pode ter uma variação, nunca é 0 volts certinho, né? A gente pode ter uma diferença mesmo na fonte, no caminho do circuito e tal. Então, se eu tiver, no nosso caso aqui da alimentação de 4,5 até 1,35, ele te garante que a sua porta vai entender de 0, né, até 1,35 volts, ela vai entender que você está no nível lógico baixo, tá? Então, isso é importante. Mas ali a gente vai considerar 0 e 5 mesmo. Nós estamos colocando 0 e 5 na entrada. E aí 0 vai ser baixo, o 5 vai ser considerado alto, ok? Então aqui na nossa protoboard, a primeira chave, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o comum dela lá na primeira entrada, na entrada 1. Então vou fazer essa ligação através de um cabinho, vou deixar ele na cor verde mesmo. E da porta B, eu vou colocar o comum lá na segunda entrada, na entrada 1B. E vou trocar essa cor aqui para a gente diferenciar da outra, ok? Então, o que acontece? Como nós vimos, quando essa chave está nessa posição, o ponto comum ele está no 0 volts. Quando eu troco de posição, ela vai para os 5 volts. Ou seja, eu estou colocando aqui hora nível alto 0, nível lógico 0, hora nível lógico 1, hora estado 0, hora estado 1, ok? Então, para a gente aqui, significa, o estado 0 e 1 significa tensão 0 ou tensão 5, nível de tensão 0 ou nível de tensão 5, tá? Então, ausência ou presença de tensão também pode ser entendido assim, ok? É a mesma coisa aqui para o B. Aí, o que vai acontecer? A gente vai ter uma saída aqui, saída 1, e eu vou jogar essa saída lá para o início do meu circuito, que é o circuitinho que nós já fizemos com LED. Vou trocar aqui a cor para diferenciar. Lembrando que tudo que a gente monta na protoboard com o CI tem que ser montado fora aqui da região das trilhas, das pernas do CI, tá? Então, eu sempre monto para lá ou para cá, nunca aqui, porque isso aqui está conectado com o CI, ok? Então, eu trouxe a saída 1 lá para ser ligada no anodo do LED. Então, quando que esse LED vai acender? Quando esse ponto aqui, que é a saída, tiver nível lógico 1, ou for ligada, né, for nível lógico alto, ou for, portanto, 5 volts. Tá? Então, o LED aceso indica saída 1. E aí a gente pode testar essa porta, ok? Então, vou fazer isso para a gente ver como vai funcionar. Aqui a gente pode trocar o valor do resistor também para adequar a corrente do LED. Então, vou colocar aqui a minha simulação para iniciar. E aí, a minha fonte está no 5 volts, tá? O que eu vou fazer? Olha, nessa primeira situação, a chave A está no nível 0 e a chave B também. E o que acontece? Lâmpada desligada. Se eu mudo a chave A para o nível 1, o que acontece? Lâmpada ainda permanece desligada. Então, aqui está 1 e 0. Se eu coloco A em 0 e B em 1, a lâmpada continua desligada, tá?
de acordo com a função AND. E aí, somente quando eu coloco as duas entradas, as duas chaves em um, tá vendo? As duas na posição onde estão conectadas no 5 volts, é que a minha saída aqui, olha, ela vai ser 1 também, ou vai ser 5 volts. E aí o LED vai acender indicando o estado 1, ok? Então, olha, qualquer outra condição aqui, diferente de 1 e 1, a lâmpada ela vai estar apagada, a saída é 0. Ok? E aí é assim que a gente testa as portas lógicas. Então, vou deixar aqui o roteiro da prática para vocês fazerem o teste da porta AND, reproduzir esse circuito, da porta NOT ou inversora ou não, e da porta lógica ou OR. Tudo bem? Então é isso, espero que dê tudo certo e até a próxima.